Já há algum tempo eu tenho trabalhado sobre o Salmo 23. Não é isso? Tem sido fruto de um trabalho, não é, que nasceu com o trabalho e projeto que nós estamos tendo, que é a Bíblia Cantada, não é? Que graças a Deus agora a gente está investiu já alguma coisa na gravação. Então agora a gente pode gravar as músicas aqui mesmo, como no estúdio, e está começando a melhorar bastante, o que isso é bom, porque melhora muito a qualidade do projeto e das coisas que nós estamos fazendo. E quando eu falei sobre trazer esse Salmo 23, que foi algo que Deus colocou no meu coração, eu falei muito com o Marcos. Eu falei para ele: Marcos, você não quer cantar essa música que é o Salmo 23 e para que a gente possa trabalhar em cima disso, não é? E não somente a gente falar do Salmo 23, mas a gente poder cantar o Salmo 23. E o Marcos, então, ele colocou, não é, nesse projeto que ele está fazendo, que é a Bíblia Cantada, a música sobre o Salmo 23. Temos muitas versões, não é? E o Marcos, então, ele colocou uma versão musical sobre o Salmo 23 em inglês, e ele vai estar cantando agora, apresentando o vídeo, que vai servir também já para nós darmos introdução à pregação de hoje. Então preste bastante atenção, que vai estar sendo passado o Salmo ali.
nós na Tua presença nos colocamos e colocamos a nossa vida, colocamos, Senhor, o nosso coração, a nossa mente diante do Teu altar e pedimos, fala conosco, Senhor, como o Senhor tem falado até aqui. Cuida, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, nos ensina, Senhor, nas necessidades que nós temos e nos ajuda na nossa caminhada, Senhor, como ovelhas do Seu pasto. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de trabalhar e falar ao nosso coração. E também, não só a liberdade de falar, mas a liberdade de trabalhar em nós. De gerir em nós algo novo e que produza muito fruto. E que esse fruto permaneça e que nós possamos, Senhor, viver sempre algo diferente do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos falando então sobre o Salmo 23, já falamos muitas coisas, eu falei sobre o refrigera a minha alma, não é? Que está no versículo 3. E comecei na última vez que preguei falando sobre o guia-me. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E nós ficamos apenas no guia-me. E que lição grandiosa que nós temos para aprender e simplesmente nós sabermos que primeiramente a palavra que aparece é o guiar. Quando nós entendemos esse projeto e entendemos o que Deus quer para nós nesse sentido, nós começamos a compreender muito melhor aquilo que Deus quer trabalhar em nós. Então o guia-me tem muitas coisas importantes que foi o que eu falei só para nós já darmos sequência. Hoje nós vivemos num mundo de pessoas que estão desesperadas por serem guiadas. As pessoas vivem uma vontade de que alguém lhe dê a poção do sucesso, a fórmula concreta do sucesso, para que elas possam ter sucesso, para que elas possam saber aonde ir, ter respostas e também buscar soluções para os seus problemas. Então, ser guiado hoje é algo que as pessoas não sabem como fazer, mas buscam e correm atrás disso. E é interessante que nos livros que são dos livros que eu estou trabalhando, são dois que eu tenho trabalhado bastante em cima deles. Um desses livros, que é de Philip Keller, eu disse uma frase interessante na última vez que eu preguei. Como muitos cristãos escolhem o que o mundo oferece, ao invés o que Deus proporciona. Essa é a grande realidade. As pessoas preferem aquilo que o mundo pode oferecer, mas não correm muitas vezes atrás do que Deus pode proporcionar. E proporcionar, muitas vezes, nos surpreende, na maioria das vezes, seguindo a Deus, nos surpreende. Porque Deus tem a fórmula dele trabalhar, a fórmula dele gerir, porque Ele é o pastor. Ele é o nosso sumo pastor. Ele sabe como gerir aquilo que nós temos como necessidade. E é importante, então, eu saber que eu preciso ser guiado, mas por quem eu preciso ser guiado? Aonde eu estou buscando ser guiado? Muitas pessoas falam muito bem a primeira parte do versículo, o primeiro versículo. O Senhor, Ele é o quê? O meu pastor. Mas não conseguem viver, não conseguem absorver, não conseguem entender a segunda parte do versículo. O nada me faltará. Porque se faltar, a coisa começa a complicar. E aí é que você vai ver o verdadeiro cristão, a pessoa que está entendendo de Deus, porque é nos momentos no que ela acha que está faltando, é que nós começamos a perceber em que a nossa fé verdadeiramente está. Nós vivemos então nessa sociedade, que é uma sociedade do quê? De muito descontentamento, de muita falta de fé, de pessoas que estão extremamente desesperadas e correndo buscar algo que preencha buracos que existem. E buracos vão haver todos os dias, irmãos. Necessidades, em especial no mundo que a gente vive, com a informação chegando mais rápido, com as coisas chegando mais rápido, com as informações chegando nos ouvidos dos nossos filhos, a confusão que é sendo gerada a nível de governo, a nível de vida, a nível de impostos, a nível de correria de vida. As necessidades, elas continuam aparecendo. Parece que o mundo ele está criando dificuldades e necessidades para que nós possamos, talvez, gastar o nosso dinheiro e o nosso tempo nisso. Mas se nós compreendemos o que Deus
tem para nós, o Espírito Santo de Deus começa a preencher lacunas que só Ele pode preencher na nossa vida e na nossa necessidade. E estas pessoas que, infelizmente, até dentro da igreja, buscam aquilo que está lá fora, sem dar o devido valor àquilo que realmente é de dentro, que é de Deus. Philip Keller, ele diz, são como as ovelhas ou os cristãos que a gente pode dizer, os crentes, infelizmente, que a própria Bíblia diz, carnais, que buscam a carne, buscam aquilo que o poder, o que a vida, o que as coisas podem oferecer. Então, viver a segunda parte do versículo fica difícil. Do primeiro versículo, o nada me faltará. Porque é exatamente isso que não pode faltar. Na mente dela. E há muitas pessoas que até dentro da igreja ouvem a voz do Espírito Santo de Deus, conhecem a Deus e são como um banco. Não é? Aqui a gente tem em Londres o que a gente chama de account, que é a sua conta bancária, e aqui nós temos como se fosse a poupança do Brasil, que chama-se saving account. Tem muitos cristãos que recebem toda essa palavra, essa canção, os ensinos, tudo que a gente aprende. Sentam no banco e são como um banco. Dinheiro entra na sua conta e eles colocam aonde? No saving account. E infelizmente esse dinheiro nunca é usado. Esse conhecimento nunca é usado. Eles colocam num ponto morto. Vivem no ponto morto. Não evoluem, não conseguem gerir, não conseguem crescer espiritualmente ou na sua vida e acabam achando que tá bom assim. Porque esse é o meu conceito de servir a Deus. Esse é o meu conceito de conhecer ao Senhor, de gerir, de viver. E é interessante, porque são pessoas que nunca estarão satisfeitas. Agora, essa semana, na segunda-feira, eu acabei vendo uma notícia que, lógico que deixa qualquer um triste, e me entendam com respeito, com amor e com temor em Deus e por uma vida humana. Às 14h01, isso não aconteceu nos Estados Unidos, esse pastor, que é um pastor que cuida de defesa mental, que cuida da vida de pessoas, que cuida de depressão, que tem até uma charity com a esposa dele, que chama Anthem of Hope, que é o hino da esperança, não é? Ele manda uma seguinte mensagem, esse é o pastor que está cuidando de vida. A mensagem que ele manda no Twitter às 14h é a seguinte: amar a Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Amar a Jesus nem sempre cura a depressão. Amar a Jesus nem sempre cura PTSD, que é Post-Traumatic Stress Disorder. Amar a Jesus nem sempre cura ansiedade. Mas isso não significa que Jesus não nos oferece companhia e consolo. Ele sempre faz isso. Esse pastor começa a viver o seu dia, vai levar seu filho na escola, e às 11h45 ele se mata, comete o suicídio. E deixa uma esposa, deixa 2 filhinhos, uma igreja que ele era um dos pastores, uma baita de uma igreja grande, com 15 mil pessoas. Na charity dele, muitas pessoas que o seguiram, e o desespero toma conta. E esse pastor, infelizmente, assim como a história de muitas outras, e eu estou dando um exemplo de dentro da igreja e de cima do púlpito, tira a sua própria vida. O mundo que a gente vive não é brincadeira. Mas ao mesmo tempo que eu sentava com Deus e eu fazia pergunta para Deus, e eu gosto de fazer muitas perguntas para Deus e conversar bastante com Deus. Por que, Deus? O que leva, Senhor, um homem? E você sabe o que Deus ele me mostra? Ele me mostra que cada vez mais que eu, por exemplo, estudo esse Salmo 23, ele me causa refrigério, alento, me dá lição e me aproximo cada dia que eu aprendo um pouquinho mais só do Salmo 23. Eu não estou nem contando das outras coisas que a gente tem contato, que é parceiros da Bíblia,
as outras palavras que a gente tem, as leituras que a gente faz, os livros que a gente lê, eu me aproximo mais de Deus. E eu começo a entender uma outra coisa, irmãos, que foi o que Deus me mostrou. Essa madrugada, era umas 2 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Eu acordei, acho que era 3 horas da manhã, mais ou menos. E eu falei, puxa, é um momento bom para mim conversar com Deus, porque eu tenho muitas perguntas e muitas questões para colocar para Deus hoje. Porque é o dia que eu tiro, porque é o dia do nosso culto, é o dia que eu tiro mesmo para mim poder falar para o Senhor, Senhor, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E na minha mente começou a vir, sabe, aquilo que o Salmo 23 é. Davi olhando para a vida dele, olhando para a situação dele, para o contexto dele, olhando para o que realmente é ser um pastor de ovelhas. Salmo 23, meu irmão, não é um conto somente espiritual, é um conto da vida diária de um pastor de ovelha. E eu me coloco e vejo, no contexto, eu entro nessa história e eu vejo um pastor de ovelha se colocando na mão desse pastor para poder lidar com as dificuldades. E olha que Davi teve problema com o filho dele, muito sério, que tomou o reinado dele. Davi teve problema com Saul. Davi foi parar numa caverna. Davi teve muitos inimigos. Davi tinha todas as opções para falar, acabou a minha vida, não vale mais nada, eu paro. Davi, ele tinha tudo. Quando eu olho, por exemplo, para os textos que nós estamos lendo de Jeremias, que a gente está usando o texto de Jeremias, a gente está dando uma passeada na Bíblia enquanto a gente lê Salmo 23. Quando a gente lê Isaías, que reflete no próprio Jesus Cristo, quando nós lemos, por exemplo, o grande apóstolo Paulo, eu começo a entender que o que levou estes homens até essa estrutura, irmãos, você já leu a carta aos Filipenses? Nós já falamos aqui na igreja, a gente ainda não entrou na carta aos Filipenses, na história da Bíblia, mas você já leu a carta aos Filipenses? Sabe como é que é o título dessa carta? A carta da alegria. Mas ele tinha todo motivo para não estar alegre, se eu olhar com o meu olhar humano. E é nessa carta que Paulo dá e leva aos irmãos de Filipenses, falando para ele, meus irmãos, tenham coragem, agradecendo pela oferta que eles mandaram para Paulo, e falando para ele, apesar das circunstâncias, nós cantamos isso hoje, não importa as circunstâncias, permaneça firme. Não importa as circunstâncias. E aí tem em Filipenses, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim, eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que aquilo que aconteceu comigo, e tem ao contrário de estar causando coisa ruim, tem servido para que o progresso do evangelho, o palácio sabe, os guardas que estão me prendendo sabem, as pessoas que estão ouvindo esse evangelho, porque eu estou preso, elas estão começando a ganhar força, e saindo para evangelizar e falar do amor de Deus. Vê como Deus ele trabalha no meio da circunstância. E ele diz assim, as pessoas elas estão indo para pregar esse evangelho com determinação, e ele usa o termo, e destemor, sem temor, pregando a palavra de Deus. E ele diz assim, aguardo agora ansiosamente e espero que eu de nada serei envergonhado, mas ao contrário de toda a determinação de sempre, mas também agora em Cristo será engrandecido. Seja que eu morra, seja que eu viva, para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro, ganho. Irmãos, nós precisamos aprender a ter contentamento em Deus. Saber que é esse bom pastor que guia a nossa vida. Quando eu entendo isso, eu começo a entender muitas outras coisas para a minha caminhada diária. E a pergunta que eu deixei no final do culto foi exatamente essa. Você conhece o toque do chamado do seu pastor? Você conhece quando o seu pastor dá aquele toquezinho? Porque era muito comum os pastores eles terem uma flauta ou eles terem um jargãozinho de 10 segundos. E aí eles tocavam esse jargão de 10 segundos. E as ovelhas conhecem esse jargão do pastor e elas seguem o que esse pastor diz.
Tem até aquele exemplo que eu dei no final do culto, de 1930 na Palestina, que por causa de uma revolta que teve, o governo toma todas as ovelhas do povo, todos os bens do povo, e aí um órfão, que era pastor de ovelhas, ele tem suas 8 ovelhinhas lá e as suas cabras tomadas, e aí o governo fala, se vocês quiserem de volta, isso é uma punição para vocês, vocês pagam e vocês têm a sua cabrinha de volta. E aí ele pega, junta o último dinheiro, vai até o sargento e chega para o sargento, ó, vim buscar minhas ovelhas, meus goats. E aí ele chega e o sargento dá risada dele. Como é que você vai reaver teus goats? Ele fala assim, não, eu vou reaver meus goats. Posso ir até eles? Ele fala, olha, tem aí 500. Como é que você vai saber qual que é seu? E aí ele toca o jargãozinho de 10 segundos dele na flauta, os 8 animaizinhos dele se levantam e ele sai e segue. A minha pergunta é, será que, primeiro, para a gente entender, nós temos entendido a voz do nosso pastor? Não digo pastor André, estou dizendo pastor Deus. E se eu tenho entendido, agora a gente entra. Ele guia-me pelas veredas. E a minha pergunta é, você sabe o que é veredas? O que é uma vereda? O que é uma vereda? O que mais? Alguém tem alguma versão na Bíblia aí? Vê aí, se na sua fala alguma coisa diferente. Eu acho que perguntar para os mais jovens o que é uma vereda, que é uma linguagem mais antiga, acredito eu, né? É um path, não é? É um trilho, um atalho, um caminho, um entrincheiramento. Então é o que vai sendo formado. E eu queria agora colocar uma imagem para vocês. E com essa imagem acho que fica mais fácil, porque essa imagem eu já até mostrei para vocês. Vocês estão vendo ali? Agora a gente se aprofunda. Isso foi a primeira vez que vocês viram. Esses riscos que vocês estão vendo aí é exatamente o que está acontecendo ali embaixo. Isso daqui são os paths, são as veredas, são os caminhos. Quando Davi está olhando para esse texto, ele está vendo os caminhos. E você nota que a palavra não é o caminho, são os caminhos. E até no hebraico está no plural. São caminhos que eles vão sendo criados propositalmente pelo pastor para a condução das suas ovelhas. E estes caminhos têm uma função muito importante para o rebanho de ovelhas. Estes caminhos, eles têm uma função na sobrevivência e no manejamento do pastor para as ovelhas. Nessa caminhada do rebanho, esses caminhos eles vão sendo criados um após os outros, e deixam essas marcas nos terrenos, não é? Esses são as veredas que a Bíblia está falando, que Davi está falando. Essa é a vereda. Então, quando você fala veredas, você já pode imaginar isso daqui. Isso é a vida deles. Então, quando uma ovelha é levada para, de repente, pastar numa montanha em algum lugar, são estes os caminhos. Talvez o que a gente tem por veredas na nossa mente, o caminho na nossa mente é totalmente diferente. Aquele caminho verdinho, coisa mais bonita, né? Até tem ali um verdinho, até bonito ali. Mas a grande realidade é que é bem diferente. Há centenas de linhas, caminhos que vão sendo criados, faz parte da função do pastor, presta atenção, guiar as ovelhas por esses caminhos. A ovelha, por natureza, ela é um animal de hábitos. Então, ela não vai sozinha e procurar e falar, esse caminho já não está bom, eu vou para outro. Não, ela vai ficar naquele caminho, a ovelha que está atrás vai seguir aquele caminho e vai fazer a fileirinha que você está vendo ali. Não tem outros caminhos ali? Você está vendo que tem outros caminhos? Mas elas vão seguir uma atrás das outras. Por aquele caminho. E aí seguem somente aquele caminho que lhe é familiar e não vão achar uma pista, um outro caminho e seguir até esgotar. Aí é que está essa mensagem que Davi está querendo dizer nesse texto aqui, que eu acho fantástica. Assim como lembra quando eu falei que ele refrigera a minha alma, que ele resgata a minha alma? Aqui há agora um outro processo de Deus acontecendo na vida de uma ovelha pastoreada por um pastor. E se o pastor, então, ele não fizer isso, se o pastor não liderar as suas ovelhas, elas vão começar a caminhar por um mesmo caminho, até esgotar esse caminho totalmente, até esse caminho ficar em ruínas, ele não existir mais. Elas vão liquidar com tudo que tem no caminho.
E o pior de tudo é que as outras ovelhas, porque tem algumas ovelhas que são dominantes, elas também vão seguir atrás dessas e elas vão uma caminhar atrás da destruição da outra, e isso acontece infelizmente muito. O próprio Philip Keller, que é um pastor de ovelhas, ele diz isso, que as ovelhas, que às vezes ele visitava outras fazendas, outros currais de ovelhas, e ele via às vezes currais em ruínas, por exemplo na Espanha, currais em ruínas na Austrália, na Nova Zelândia, no norte da África e no próprio Oriente Médio. Por quê? Porque não tinham o cuidado de um pastor, então a ovelha ia lá e destruía aquele campo. E com aquela destruição, a vegetação não nasce mais ali. E ele diz que elas cavocam tanto que elas chegam a comer até a pedra, pensando que é comida, e elas arrancam a raiz e deixam a raiz toda exposta. Não se nasce mais nada lá. Vê que para ser um pastor não é apenas cuidar da ovelha, mas ele tem que saber para não estragar o terreno onde a ovelha vai estar. Muitas vezes Deus não nos coloca no terreno, porque Ele sabe que nós vamos estragar aquele terreno. Deus não nos coloca em um lugar ou num terreno, assim como uma ovelha, porque Ele sabe que ainda não é o momento. Porque é momento agora daquela terra descansar, daquele lugar descansar, para aquele lugar de novo ter um reavivamento, vamos dizer, de nascimento de plantas, porque a raiz fica, Ele não permite que coma-se a raiz. E assim, quando nós olhamos também para a nossa vida, é como Deus, Ele trabalha em nós. Eu queria colocar essa outra imagem. O pastor, ele identifica o caminho que ele quer seguir. Ele identifica à frente das ovelhas. Lembra que eu falei que no Egito, por ser um campo mais fechado e ter alguns espaços, por exemplo, perto do Nilo, ele é mais verde. Então, o pastor vai atrás. Mas no Oriente Médio, porque é um deserto, é aberto, e muitas vezes a ovelha não consegue achar o caminho, o pastor vai à frente, tocando. Então são culturas diferentes e tipo de diferente. E é desse Oriente Médio que Davi vive. E mostra a necessidade nossa de seguir a esse pastor. E como essa figura, ela identifica para nós, irmãos, algo que é importantíssimo nós prestarmos atenção. Porque para nós também, todas as vezes que nós estivermos em situação de perigo, andando por esses caminhos ou por essas veredas que Deus Ele quer nos empurrar, nós vamos andar pelos nossos caminhos. Mas quando Deus percebe que muitas vezes a gente está andando por um caminho que, podemos dizer assim, é aquele caminho monótono, é aquele caminho que Deus conhece na nossa vida, que a gente tem um chamado de Deus, um projeto de Deus, Deus quer usar a nossa vida porque Ele está cuidando de nós. Nós somos ovelhas desse pasto de Deus. Quando Deus ele percebe, Ele como pastor, Ele vê essa monotonia, vamos dizer, da nossa vida. O pastor ele pega, por exemplo, como o próprio Philip Keller ele diz, ele fecha o cercado e abre um outro cercado onde está mais verdinho e ele fecha. Esse não vai usar por um tempo, por uns dias, até a grama crescer novamente. E a ovelha, quando isso acontece, ela não quer mudar de curral, ela não quer mudar de cerca, ela não quer mudar de caminho. Porque ela insiste em ficar naquele caminho que ela tem. Ela está acostumada a comer ali. E para ela, aquilo ali é o que ela tem. Para nós também, na nossa vida diária, a gente vai entrando no dia a dia, numa monotonia, ou achando que a gente está seguindo um caminho. E esse caminho, ele não nos leva a lugar algum. São caminhos que acabam nos prejudicando. Mas Deus, com o seu plano, ele consegue nos mover. Exemplo. Quando a gente lê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, é um exemplo bem claro disso. Deus fala, vão para Jerusalém e aguarda que até que veio o Espírito Santo, não é? O Consolador, e vocês vão ser o quê? Revestidos do poder de Deus, ok? O que acontece? Eles são revestidos do poder de Deus. O que acontece depois? Todos viviam da comunhão, repartiam os seus bens. Gente, devia ser muito bom aquilo. Você viver em comunhão dos irmãos, todo dia cantando, todo mundo dividindo as coisas. Isso aconteceu e ficou para sempre assim? Não. O que começou a acontecer? Deus manda sobre eles o quê? Uma perseguição. Por quê? O que havia? Uma promessa de Deus. Vocês vão pregar em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e até os confins da terra. Se eu ficar só naquele cercadinho, está muito bom a gente viver aqui em Irmandade. Oh, que coisa maravilhosa. A gente está aqui, irmãos.
E aí Deus começa a lançar alguns desconfortos para ele, para que o evangelho, e aí você começa a ler a vida destes homens de Deus, você vai ver a felicidade deles de verem os campos que eles estavam plantando. A felicidade deles verem os campos do evangelho crescendo cada vez mais. Então é crucial que Deus, na nossa vida, Ele intervenha para que nós não caiamos numa armadilha que é criada por nós. Irmãos, quando eu falo, algumas pessoas chegam para mim e falam, puxa, mas a ovelha é um bicho complicado. A ovelha e ele dá esse exemplo para nós por causa dessa complicação, dessa total dependência de um pastor. Porque a ovelha é como nós. Se nós não tomarmos cuidado e se nós não tivermos essa direção do pastor, nós começamos a achar que nós estamos vivendo bem, a achar que o que nós estamos fazendo está bom, a achar que a forma com que eu estou vivendo está ótima. Mas na grande realidade não. E nós precisamos deste propósito de Deus, de ouvir a palavra de Deus e saber a voz de Deus para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Você acha que Deus não sabe muito melhor do que nós mesmos aquilo que é bom para nós? Irmãos, eu posso dizer para vocês uma coisa, eu talvez já até contei isso, mas eu gosto de dar exemplos de mim, da minha família, e eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou um exemplo vivo do que é você andar achando que você está vivendo o que está bom assim. Chega um determinado momento que você está vivendo uma vida tão ruim e você está falando que você está bem. Eu, por um tempo na minha vida, alguns anos atrás, eu era cristão, eu era crente, mas não tinha atitude nenhuma de cristão e nem de crente. O meu chamado já fazia 8 anos que eu não tocava, que eu não cantava, que eu não fazia nada. A minha vida era trabalhar, a minha vida nem ir para a igreja eu ia. E é interessante que muitas pessoas falam, assim como aquele mesmo pastor falou, que Jesus ele não cura, que Jesus não faz isso. Irmãos, a minha experiência, eu posso falar dela. Em um culto, Deus mudou a minha história. Um culto. Talvez para algumas pessoas serão alguns cultos, mas para mim eu digo, eu sei quando foi, eu sei a pregação que foi, eu sei o que Deus fez, eu sei de como eu saí daquele culto, e eu sei o porquê que eu fui naquele culto, porque o motivo que eu fui naquele culto não era porque eu estava indo na igreja, porque eu não estava indo na igreja. Mas quando eu saí daquele culto, a minha vida mudou completamente. E eu, quando preparava essa palavra, eu consegui ver nitidamente o cuidado de Deus, porque o fruto disso hoje reflete que eu estou aqui. Um dia na minha vida, essa posição neutra, ela saiu, ela deixou de existir, por quê? Porque esse pastor, ele me guiou para as veredas. E que veredas são essas? Agora, a outra parte do versículo. Veredas de justiça. E é interessante porque se eu olhar a palavra, por exemplo, justiça aqui, para a gente fechar esse versículo, a justiça aqui, ele pode ter o peso do senso jurídico. Então, o que é senso jurídico? É aquilo que por exemplo, era demonstrado na língua fenícia, na língua aramaica, mas é aquele que é o senso de lealdade demonstrado, por exemplo, pelo rei, pelo sacerdote. Então, era um senso jurídico, que era uma obrigação, não é? Que era a justiça que eu tinha que fazer para aquilo. Agora, quando você olha, por exemplo, para o termo hebraico, e você começa a ir para a raiz da palavra, você começa a notar que o que está sendo dito aqui no texto é completamente voltado de Deus para nós, num sentido muito mais amplo dentro do texto do que Davi está querendo dizer. Ele está querendo dizer, ganha ainda mais definição de compreensão. A palavra aqui é retidão. Você sabe o que significa essa justiça, a retidão? Alguém sabe o que é retidão? O que você acha que é retidão? Você já ouviu essa palavra, talvez na sua vida cristã, talvez quem é novo convertido não sabe o que significa retidão. Bem, retidão é
o bom comportamento em relação a Deus e também às outras pessoas. Quando Davi está dizendo esta justiça, esta palavra no hebraico, ele está dizendo retidão, ou seja, o relacionamento da ovelha com o pastor e o relacionamento da ovelha com as outras ovelhas. Quando você lê mais para frente a palavra que Jesus dá para um perito da lei, quando ele fala sobre a parábola do bom samaritano, o perito da lei, ele queria colocar Jesus à prova. E o perito da lei fala o seguinte para ele assim: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é isso que Davi está falando aqui. Caminhos de justiça. Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo, presta atenção, o seu coração, é o que ele responde para o perito da lei, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Prestou atenção? Ele não falou ama o Senhor teu Deus. Ele falou ama o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Mas ele não para por aí. Aí vem a segunda parte da retidão. E ame o seu próximo como a si mesmo. Uma coisa não caminha sem a outra. Ser ovelha do pasto de Deus é ser ovelha de um rebanho. E um rebanho, ele é composto por várias ovelhas. O meu comportamento, me saber me comportar dentro do rebanho de Cristo é tudo. Quando eu aprendo essa retidão, então quando eu vejo, por exemplo, esse Salmo 23, eu vejo que não é algo que eu faço somente com relação a Ele, Deus, mas é algo que também Deus faz com relação a mim. E é algo também que Deus faz a mim com relação aos outros. E é interessante que quando a gente olha, por exemplo, para as ovelhas aqui, que é isso que a gente está tratando, e o quadro do Salmo 23 é isso, para ficar bem gravado na nossa mente. Por causa da ovelha seguir sempre na mesma trilha, isso pode acabar com o rebanho. Não porque ele vai morrer de fome, mas porque ela irá começar a comer o próprio excremento. O pastor que cuida bem das tuas ovelhas, a ovelha ela é bem sadia, ela não tem vermes, ela não tem parasitas, ela se alimenta de um lugar bom, de boa água, ela não está uma ovelha com vermes ou com sarna. Ou com carrapatos, que o pastor cuida, ou com o casco podre, que é muito comum. Quando a ovelha vai por aqueles caminhos, aquele caminho é um caminho que é comum para outros pastores de outros pastos, que se revezam durante o dia, ok? Quando a ovelha ela vai acostumar a passar sempre pelo mesmo caminho. Se aquele caminho passou um grupo de ovelhas mal cuidadas, um grupo de ovelhas com vermes, e essas ovelhas, por exemplo, deixam os seus excrementos no caminho. As ovelhas que vêm atrás, elas vão comer o quê? Aquilo que está no caminho dela, porque ela não vai distinguir o que é verdinho do excremento ou o que é verde da vegetação. Exatamente para a gente como ser humano, se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a nos alimentar na nossa vida de tudo que é porcaria. E aí nós não começamos a viver o que Davi chama de veredas da justiça de Deus. Porque outras coisas começam a tomar esse lugar da justiça de Deus no nosso coração. Outras coisas começam a ser mais importantes para nós do que outras. Entender a justiça de Deus é entender que é preciso contar com um pastor hábil para me orientar qual é o caminho que eu devo seguir, porque talvez esse que eu estou achando é um caminho totalmente prejudicial e vai acabar com o rebanho. E o pastor, ele sabia que se uma ovelha fica infectada, ela acaba com o rebanho inteiro. Isso passa para as outras ovelhas. E os autores dos livros dizem isso. Eles falam que geralmente um bom pastor checa o pasto constantemente para ver qual é a condição daquele pasto. E checa o caminho para que aquela ovelha vá
Por isso é importante que nós tenhamos no nosso coração sempre um coração disposto a entregar nossa vida para esse pastor. Irmãos, é importante. E a gente só consegue isso buscando na palavra de Deus, pedindo para o Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma. Você vai conseguir obter muita receita de sucesso, ajuda financeira e muitas outras coisas. Mas buscar o que é espiritual em Deus, você só consegue se aprofundando realmente na palavra de Deus. E quando eu me aprofundo verdadeiramente na palavra de Deus, que eu começo a ter esse contato com Deus, pode vir o que for sobre a minha vida. Eu vou me manter firme. E quando eu não estiver tão firme assim, Deus promove as outras ovelhas do rebanho para me ajudar. Entende o que é ser rebanho de Cristo, o que é ser família em Cristo? É viver o que Davi está dizendo, eu sou parte desse rebanho, eu não estou sozinho. Eu cuidei das minhas ovelhas, eu sabia que elas tinham outras ovelhas, agora eu faço parte desse rebanho e Deus tem cuidado de mim. O fundamento aqui para que haja retidão e justiça é que aquilo que eu aprendo, entendo, vivo, quando eu sigo a liderança de um pastor e sigo em obediência para ser beneficiado disso, irmãos, é uma coisa natural, porque o pastor sabe o que ele tem que dar para suas ovelhas. Se você quer viver uma experiência com Deus, eu digo isso com a plena confiança da palavra de Deus, experimente viver sobre a tutela desse pastor. Experimente colocar a sua vida e deixar que esse pastor faça a gerência da sua vida. E ele vai saber quais são os bons caminhos e que são caminhos retos para você seguir. E eu quero praticamente terminar essa parte aqui, falar para vocês um salmo que eu gosto muito, é um dos meus preferidos, que é o Salmo 1. Davi, ele sempre dava essas pinceladas lindas. Veja o que diz no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita o quê? De dia e de noite. Vê que as coisas se amarram? Pois, olha só, a gente está falando de ovelha produzir. Nenhum pastor tem ovelha para ficar brincando com ela não, viu? Ir para o deserto, ficar lá, porque eu gosto da ovelha, eu gosto de ficar lá sentado o dia todo. Não, é para produção mesmo. E Deus é o nosso pastor para produção nossa. Ele quer que nós produzimos. E aí ele diz, pois será, isso no versículo do Salmo 1, versículo 3, como árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Só que aí o capítulo continua, diz, mas não são assim os ímpios. Os ímpios são como o quê? A moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor, conhece o caminho dos justos, as veredas da justiça do justo. Mas, porém, o caminho dos ímpios perecerá. É imundícia. Se você percebe, e Deus, nesse momento, mostra para você, na sua vida, se há caminhos que precisam ser corrigidos, essa é uma grande oportunidade que você tem. Porque ter essa justiça, essa retidão de Deus em nós, no nosso caminho, nos protege do mal. E não só nos protege do mal, meus irmãos, mas protegem a nossa família também das afrontas do inimigo. Protegem a nossa família também de tudo aquilo que se levanta contra nós. Agora, como tem andado a nossa vida nesse quesito? Como tem andado a nossa vida no quesito da retidão com Deus? Davi, ele fala aqui com base no cenário da época. Eu queria que mostrasse mais Isso. Vocês estão vendo aqui a montanha? Não tem nome de rua. Se eu colocar, por exemplo, no Google, ele não vai falar assim, esquina tal da montanha tal, você chega em lugar tal. Para andar nesse caminho, especialmente na época que Davi escreve esse salmo, precisa do conhecimento do terreno de quem? Do pastor. O pastor, ele sabe que
entre essas colinas e as montanhas, essas trincheiras que vão sendo feitas, o caminho ele tem que chegar a algum lugar, porque se ele não souber onde ele está indo, ele pode estar conduzindo as ovelhas dele para o quê? Para o precipício. Então, mesmo que todas essas montanhas se pareçam exatamente iguais, o nosso guia, Deus, ele conhece aquilo que é diferente e que não vai permitir para a nossa vida que aconteça. O nosso pastor, ele é o único que nos pode conduzir a salvo, por caminhos retos, planos, para a nossa vida. E um exemplo disso é quando você vai, por exemplo, para Jeremias 50, que eu falei para você que a gente até pincelou um pouco Jeremias. Jeremias é o profeta que fica para trás quando o povo é levado lá para a Babilônia. Ele fica. E presta atenção, que ele começa a ver, por exemplo, a liderança dos líderes judaicos. E no capítulo 50, versículo 6, ele diz o seguinte: meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. E aqui, ele dá a continuação. E elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. E todos os que a encontraram as devoraram. E é interessante que se você segue o versículo, os próprios inimigos vão dizer assim: nós não somos culpados não, é o próprio povo que foi seguir, desviou do caminho de Deus. O inimigo sabe que eles são povo de Deus e que eles deveriam ter seguido ao Senhor. Assim é a nossa vida, como ovelhas. Se nós sairmos e não estivermos andando com Deus, nós começamos a nos desviar do nosso caminho. E é interessante que quando você olha, por exemplo, para essas montanhas, somente o pastor sabe se agora a hora de você comer é lá em cima na trilha, se na volta é no meio da montanha, ou se depois é embaixo da montanha. Só ele sabe qual daqueles caminhos é o caminho certo que nós devemos seguir. E no gênero humano, nós como seres humanos, infelizmente, nós acabamos não entrando na nossa vida para viver muito dessa justiça ou dessa retidão de Deus. E eu encerro dizendo uma coisa interessante que aconteceu comigo, antes até de eu viajar. Eu estava na fila do supermercado aqui, eu moro aqui perto, e um senhor, ele pediu para a mulher que ele queria um pacote de cigarro, um maço de cigarro. E a menina, então, ela vai e abre, porque agora o cigarro ele não pode ficar exposto, ele tem que ficar guardado dentro de uma porta, não é? E somente parece que acima de uma idade você pode comprar cigarro e bebida. E aí ela foi e abriu esse armário. E ela pega, na hora que ela abriu o armário, irmãos, chega a assustar. Porque as capas, os maços de cigarro, é escancarado a imagem de uns tumores assim terríveis. E ela pegou assim, qual que você quer? Eu fiquei falando, não é possível que ele acha que vai escolher por tumor, né? Porque a hora que ela abrisse aquele armário para mim, eu ali, e outra, eu estava mais perto do armário do que ele, porque ele estava ali no caixa, e eu olhei para aquele armário, e ele ficou olhando assim, aquele ali. Aí ela foi, pegou assim, ele olhou, não, aquele outro. Todos tinham tumor. E aí ele pega um maço de cigarro com tumor, dizendo, o que está dizendo ali? Fumar é prejudicial, o quê? À saúde. Pode causar o quê? Aquilo ali. Meus irmãos, só de abrir o armário eu não quero mais. O homem pega, ele abre a bolsinha que ele tinha, ele tira o maço de cigarro velho, com outro tumor que estava lá dentro do maço de cigarro, joga, e ele pega um maço novo de cigarro e coloca dentro da capinha, e a capinha fica uma capinha azulzinha, bonitinha. Mas dentro da capinha do cigarro continua o tumor lá dentro. Ele apenas escondeu o grande perigo que conduz mesmo à má saúde dele e a um final de vida ruim, possivelmente, a um tumor, dentro de uma capinha. Já não me dói tanto, porque o tumor, eu não estou vendo, está dentro de uma capinha. E, infelizmente, muitos cristãos, muitos homens com talento, mulheres com talentos de Deus,
acabam, infelizmente, escondendo dentro da capinha um grande perigo para suas vidas, ao invés de escolher viver uma vida de retidão com Deus. Se a pergunta era, você conhece o toque ou o chamado do seu pastor? Hoje, a pergunta que eu deixo para você levar para casa e pensar é, você tem dado ouvido a esse chamado do pastor? Porque uma coisa é eu falar, eu conheço o toque do pastor. Outra coisa é eu levantar e seguir esse pastor. Para que eu possa viver e ter a oportunidade de viver uma experiência nova com Deus. Faça essa experiência, irmãos. Faça essa experiência de falar, Deus, arranca da minha vida tudo que não presta. Espírito Santo de Deus, arranca do meu caminho tudo aquilo que me prejudica. Espírito Santo de Deus, coloca a minha vida em ordem, mas ora com fé. Porque quem ora com fé, pedindo com fé, recebe. Quem ora com fé, confiando, você pode até chegar para Deus e falar, Deus, eu ouvi aquilo que o André falou na igreja lá. E ele falou aquilo que está dentro da tua Bíblia, Senhor. E eu quero viver essa experiência, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a mudar as minhas atitudes e a dar valor, não guardar o problema dentro de uma capinha. E viver realmente algo diferente. Irmãos, é uma responsabilidade nossa, porque nós também temos outras pessoas que dependem da nossa responsabilidade. Se somos pais, os nossos filhos são as ovelhinhas que estão seguindo atrás de nós. Fecha os teus olhos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Sempre pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor. O Senhor tem nos abençoado de tal forma, Senhor. Por isso eu te peço, Deus. Fala conosco, Senhor. Mostra que o teu Espírito Santo trabalha em nosso coração, Deus. Pai, que cada vez que a gente aprende da tua palavra, que a gente fala um pouquinho mais dela, a gente saia diferente, Senhor. A gente saia, Senhor, com um pouquinho mais de conhecimento, mas não de um conhecimento que a gente coloca no saving account, Senhor. Mas que a gente use, Senhor, por crescimento, Senhor, não só nosso, mas da nossa família e do Evangelho, Senhor. Pai, há muitas pessoas, muitas ovelhas, Senhor, de sucesso, Senhor, aqui. Muitas ovelhas, Senhor, com realmente, Senhor, chamado de Deus para a vida delas, Deus. Por isso, Senhor, seja o Senhor guiando, Senhor, por cada um desses caminhos, Senhor, para que a nossa alimentação seja sadia, a nossa alimentação seja completa e a proteção do Senhor seja sobre a nossa vida. Pai, é o que eu te peço, Deus. Cuida dos nossos filhos, cuida das nossas famílias, Senhor. Pai, que realmente nós possamos fazer estas perguntas para nós. Se temos ouvido o teu chamado e se nós temos seguido realmente o seu chamado nas nossas atitudes. Deus, cuida, Senhor, da tua igreja. Cuida, Senhor, de cada um aqui, Pai. Dos nossos jovens, Senhor. Pai, livra eles de todo o mal, Senhor. Livra, Senhor, eles das más influências desse mundo tenebroso, Deus. Pai, no nome de Jesus eu te peço, cuida, Senhor, da nossa família, cuida dos nossos pais, Deus. Pai, cuida, Senhor, Pai, dos anciãos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, toma conta, Senhor, de cada uma das tuas ovelhas aqui presente, Deus. O Senhor a conhece cada uma delas pelo nome, Senhor. Por isso, toca, Senhor, e que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, Senhor, para que nós possamos viver cada dia mais o Senhor em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém.